Você é membro de uma igreja ou pertence a um sistema religioso? Eu vou explicar. Nós temos um exemplo bíblico aqui, que é o de Naamã. Naamã, ele tinha uma necessidade, uma enfermidade incurável. Ele foi, então, levado a procurar o profeta Eliseu, e ao chegar ali próximo já ao local onde Eliseu estava, Eliseu enviou um mensageiro dizendo: olha, você vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão e você vai ficar curado. Naamã ficou indignado, por quê? Porque ele tinha uma expectativa diferente sobre o modo como seria recebido, sobre o modo como o profeta deveria agir e se portar. Então, a mensagem que ele recebeu, ela não se encaixou com aquilo que já estava na mente dele sobre o que deveria acontecer. E isso foi um bloqueio, fez com que ele ficasse indignado, e ele já estava voltando para a sua terra de origem, sem ao menos dar oportunidade a Deus de operar por meio daquela orientação que havia sido dada a ele. Muito bem, se você já tem em sua mente um conceito formado, já estabelecido, talvez você não consiga enxergar e ver coisas simples que estão na palavra de Deus. Por quê? Porque o seu conceito, ele bloqueia a informação de Deus, por mais simples que ela seja. Isso não aconteceu só com Naamã, isso aconteceu também com Filipe e Natanael. Filipe conheceu Jesus, encontrou-se com Natanael, informou, então, olha, eu encontrei o Messias, aquele de quem a lei e os profetas falaram, Jesus de Nazaré. Natanael disse: não, não pode ser. Não pode ser, porque o Messias que eu estou esperando, ele não viria de um local simples, ele não viria de Nazaré. Então, a, a vinda do Messias não se encaixou com o conceito que ele já tinha na mente dele sobre como deveria ser o Messias. A mesma coisa aconteceu com os próprios judeus, que não aceitaram, não receberam Jesus, porque eles esperavam um rei, libertador, eles tinham uma outra imagem de quem deveria ser o Messias, e por isso não o receberam. Então, mais uma vez, eu insisto aqui, se você quer, às vezes, compreender coisas simples da Bíblia, primeira coisa a ser feita é afastar os seus conceitos, seus preconceitos, até mesmo acerca da pessoa que está falando. Às vezes é um conceito simples, às vezes é uma ideia muito elementar, mas ela precisa que, para que você possa compreendê-la, é necessário que não haja bloqueios em sua mente. Então vamos lá. Eu vou começar aqui ilustrando. Imagine então uma pessoa que tem uma família e que tem os seus passeios normais com sua família e vive normalmente, mas por conta dos conflitos da vida, né, e por conta de muitas vezes das tristezas, dos momentos difíceis que são normais e comuns a todas as pessoas, essa pessoa, sentindo-se fragilizada, ela passa então a aceitar ali uma conversa mais íntima com uma outra pessoa, que vai muitas vezes recomendá-la que, olha, vamos buscar a Deus. Às vezes uma pessoa que já é de uma igreja vai acabar convidando essa pessoa para então conhecer a sua igreja. E vejam só que a primeira coisa que acontece, é muito comum que as pessoas convidem outras para conhecer a igreja. Então, não convidam, olha só, vamos conhecer um pouquinho mais, então, o Messias ou Jesus. Normalmente, o convite é feito para se conhecer a igreja. Mas, enfim, essa pessoa fragilizada, sendo convidada, acaba aceitando o convite, vai com a sua família, né, se apresenta na igreja, chega lá, é recebida com um tapete vermelho, muito bem recebida, e ela não sabe que tudo ali está preparado, tudo organizado para recebê-lo. Desde a porta, né, a música quase profissional, as coisas, os detalhes, o modo como ela será recebida, quem irá falar com ela, quem vai pegar o telefone, quem vai pegar o contato. Então, essa pessoa ela é muito bem recebida e, por conta disso, ela tem o desejo de voltar.
né? Então já apareceu para ela ali, olha só, olha, aqui pode ter uma solução, eu gostei, eu me senti bem, Deus pode falar comigo, as pessoas são um ponto de apoio importante e eu estou precisando disso, e a pessoa então ela começa a se aproximar e ela não percebe que ela está entrando num ambiente que está cercado por uma teia, uma rede, e que ela vai ter dificuldades mais tarde se ela desejar sair. Uma coisa que é muito importante é, se você está num lugar onde você tem dificuldades para sair, você já devia ter saído. Por quê? E é o que eu vou falar e é o que eu vou desenvolver aqui com você. A igreja, e eu já vou começar dizendo, a igreja de Jesus, ela não promove nenhum tipo de prisão das pessoas. Nem de prisão e nem de dominação. A igreja é um ambiente onde as pessoas elas aprendem, inclusive, a viver em liberdade. Então, a pessoa está ali, visitou, não percebeu que havia uma rede e ela começa, então, a participar das reuniões. As reuniões são boas, as pessoas têm uma índole aparentemente muito boa, são agradáveis, são atenciosas, falam de Deus, ela gosta e começa a frequentar este lugar. E, com o passar do tempo, ela olha para os líderes, aquelas pessoas que estão ali conduzindo as coisas, ela olha com uma certa admiração. E ela, como ela já está ali integrada naquele grupo, ela passa a ter o desejo também de estar naquelas posições de liderança, porque aquilo parece ser muito bom, há um respeito, as pessoas são tratadas ali com toda a deferência. A pessoa ela olha ali para aquelas outras pessoas e ela começa a desejar. Quando ela começa, então, a desejar algumas posições ali dentro da igreja, dentro daquele sistema religioso, ela é apresentada e ela passa a perceber que algumas coisas não são ditas, o que ela deve fazer. Então, há uma escada com diversos degraus e ela tem que ir aos pouquinhos. O que você tem que fazer primeiro? Bom, olha, a roupa que você veste tem que ser diferente, né? Porque você não vai. Você já viu o líder? Ele não se veste assim. Então, a roupa que você tem, ela tem que ser diferente, você tem que ser batizado, mas para você ser batizado, alguma coisa você vai ter que mudar, você vai ter que participar das reuniões tais e tais, você vai ter que ter uma presença nos cultos, Então, a pessoa ela já está sendo ali informada, direta ou indiretamente, do que ela precisa fazer. E ela, como ela tem interesse em crescer dentro daquela organização religiosa, em estar galgando novas posições ali dentro, ela começa a fazer tudo que deve ser feito e a obedecer. Chega um ponto que ela está obedecendo todas as ordens, e essas ordens normalmente elas vêm como se fossem ordens de Deus, e isso é importante destacar, porque há uma confusão, às vezes, entre o que é uma ordem de Deus e o que é simplesmente uma regra da instituição, mas, enfim, a pessoa ela começa a obedecer todas as regras, porque isso faz parte do processo, ela precisa obedecer para que ela venha estar onde ela gostaria de estar, e vai seguindo em frente, vai subindo a sua escala, vai cada vez tendo um esforço maior, ela vai olhando para as pessoas que estão sempre acima dela, vão vendo o que elas fizeram e o que elas devem fazer. Você precisa ser uma pessoa espiritual a ponto de ter, você precisa falar em línguas, ela vai buscar falar em línguas. Você precisa ter visões, ela vai buscar ter visões, porque isso faz parte e ela faz isso naturalmente. E o esforço de participar e participar cada vez mais, ela vai fazendo. E ela vai, então, subindo e cada vez ela vai percebendo que a coisa vai ficando mais pesada. Mas ela tem as suas metas, a meta que ela deve atingir, e ela segue ali com todo empenho. Chega um determinado momento em que ela já percebe o seguinte, que na posição em que ela já está, ela já é uma referência para outras pessoas. E se ela é uma referência para outras pessoas, ela tem que ter uma imagem que faça com que os outros queiram também seguir neste mesmo caminho.
E o que acontece é que nem sempre as pessoas elas estão bem, nem sempre elas estão fortes, nem sempre elas estão felizes, nem sempre elas estão realizadas. Muitas vezes, por conta dos problemas que são normais, nós estamos abatidos, estamos cansados, às vezes falhamos, às vezes erramos, mas como eu estou num determinado ponto do sistema, eu não posso apresentar fraqueza, então eu preciso de uma máscara, eu preciso de uma capa onde eu possa ser visto sempre do modo como eu deveria ser visto, do modo em que foi idealizado. Eu não posso, muitas vezes, apresentar assim, a minha cara limpa, ser como eu sou, mostrar as minhas fraquezas, revelar muitas vezes os meus fracassos e os meus erros. Isso tem que ficar escondido, porque isso iria prejudicar e isso ia trazer um prejuízo à credibilidade. Então as pessoas elas começam a usar máscaras e estas máscaras elas vão trazendo um prejuízo pessoal. Por quê? Porque a pessoa ela passa a representar alguma coisa e ela não pode mais ser aquilo que ela normalmente é. E como eu disse, ela tem uma série de regras para ela obedecer e ao confundir o que seria uma regra da instituição com uma vontade expressa de Deus, né? Porque desobedecer uma vontade expressa de Deus é pecado. E o pecado ele é prejudicial à vida, ele conduz à morte. Isso ele aprende. Então, quando ele confunde o que é a vontade de Deus com o que é uma regra da instituição religiosa, do sistema religioso, ele começa então a pensar, bom, se eu desobedeço uma regra, aqui eu estou desobedecendo a Deus e isso é pecado, e o que vai acontecendo? Isso vai gerando sentimento de culpa, ele vai então se esforçando e cada vez vai aumentando o medo no seu coração, o medo de não atender às expectativas, porque na verdade ele tem um medo que ele é diverso, inclusive chegando ao ponto de ser um medo de morrer, de realmente de estar, né, ardendo no inferno, no lago de fogo e que arde com enxofre. Mas, na medida que a pessoa vai caminhando nessas condições, o fardo vai ficando pesado. Por que o fardo fica pesado? O fardo fica pesado não somente por conta da quantidade de reuniões que ela tem que participar. Quanto mais ela está avançada no nível ali de liderança da igreja, mais responsabilidades ela tem, mais reuniões ela tem que participar e ela, como exemplo, ela não pode faltar. Então, nós vemos aquela família que tinha tanto tempo para passear, que tinha tanto tempo para sair, ela começa a não ter mais tempo. Por quê? Porque a pessoa está muito atarefada. O pouco tempo que ela tem livre, ela é ocupada por alguma atividade do sistema religioso. Mas o que pesa muito não é só a questão do tempo dedicado ao sistema religioso. O que pesa muito é exatamente a máscara que a pessoa está usando, a capa, o personagem que ela está representando. Porque uma coisa muito difícil é você estar triste e ter que parecer que está muito alegre. É muito difícil você estar abatido e ter que aparentar uma pessoa vitoriosa, segura, estável. É muito difícil você estar vivendo uma situação onde o pecado está te envolvendo e você ter que apresentar uma aparência de santidade. Estas coisas elas se tornam muito pesadas, ela é um fardo muito pesado para a pessoa carregar. A máscara, ela prejudica muito, porque ela afeta muito o interior da pessoa. E veja que há casos de pessoas, de pastores, que não simplesmente por estar numa posição eles precisam de uma máscara, mas porque eles até recebem um salário da instituição. E mais presos eles estão, mais eles vão sofrer. Por quê? Porque se ele não atender ali as demandas da instituição, as regras, se ele não estiver sempre com aquela aparência de estar bem, o que acontece? Ele pode perder o seu próprio emprego. Às vezes o pastor ele já tem tanto tempo já que vive disso,
E ele pensa, poxa, e o que eu vou fazer da minha vida se eu deixar, se eu conseguir, se eu realmente eu tirar essa máscara, se eu realmente aparentar ser quem eu sou, se eu desistir de ficar vivendo numa representação, como vai ser, o que vai ser da minha vida? E essas coisas vão pesando. E nós sabemos que hoje, inclusive, há pastores que estão muito mal, eles estão mal interiormente, e nós, não, ninguém percebe. As pessoas só percebem quando o pastor suicidou. Mas como assim o pastor suicidou? Ontem ele estava aqui na igreja pregando. Então aí nós percebemos que realmente a pessoa está com uma máscara, está com uma capa, mas ele está destruído por dentro. Ele está aniquilado interiormente. E isso vai se tornando bastante pesado. Nós não temos como levar isso à frente por muito tempo. Então o que acontece? Às vezes as máscaras elas começam a cair enquanto a pessoa está dentro da própria igreja. A família está desestruturada, né? O casamento vai mal, os filhos já estão revoltados por não receber a atenção que deveriam. Então, há já um desajuste familiar, muitas vezes, enquanto a pessoa está dentro da igreja. E eu queria até fazer uma observação. Hoje, nós temos uma coisa bastante interessante. Porque o sistema religioso, ele procura isolar as pessoas para que elas não possam estar em contato com aqueles que possam adverti-las. Eles não possam estar em contato com aqueles que possam, com um senso crítico maior, com uma visão de fora, que a pessoa consegue, a pessoa com a visão de fora consegue enxergar melhor, mas será que você não está exagerando? Será que você realmente tem que ser dessa forma? Será que Deus realmente requer isso de você? Será que Deus ele é dessa forma que você acha que ele é? Então essa pessoa, para que ela possa continuar servindo ao sistema, ela precisa estar segregada. Então, ela tem que ficar de costas, muitas vezes, para a família, de costas para os amigos, ela precisa evitar reuniões, para que ela não seja influenciada, e o próprio sistema se encarrega disso, de algumas formas. Uma, sobrecarregando a pessoa de reuniões e de atividades, e outra também, estabelecendo ali um ensinamento de que, então, se a pessoa ela acessa uma rede social, se ela tem contato, ela está sendo contaminada, depois ela precisa ser vacinada para que ela não seja atingida por um vírus que irá levá-la à morte. Mas, na verdade, o que o sistema está fazendo é simplesmente isolando as pessoas para que elas não possam ter uma mente livre para pensar e para pensar sobre todas as coisas, inclusive sobre aquilo que ela está fazendo, sobre o modo como ela está vivendo. Então, o sistema ele faz isso, mas acontece que hoje há pessoas que muitas vezes ela entra numa rede social, mesmo que escondido, e ela tem acesso, ela vê o testemunho de um, o testemunho de outro, a forma que uma vida foi destruída, a forma que o outro se acabou, e ela fica, então, com uma pulga atrás da orelha. Mas será que as coisas então são exatamente como eu estou entendendo? E ela começa a investigar. Estas pessoas, normalmente, elas já não vão ser mais bem vistas, elas vão ser monitoradas, vigiadas. Chega ao ponto do sistema religioso estar recomendando para as pessoas, olha, você não pode acessar uma rede social, você não pode ter contato com essas pessoas, você não pode ter contato com um que seja ex-membro. Então, eles têm uma vigilância sobre as pessoas, para que elas sejam mantidas ali fazendo o que eles querem que façam. Então, vou retomar aqui alguma coisa que eu perdi pelo caminho, que é o seguinte, e você imagina que as pessoas de dentro do sistema, eles ficam mostrando para os membros, fulano saiu e se arrebentou todo, olha lá, separou da mulher, hoje ele bebe, hoje ele vive assim, a mulher está usando calça comprida, e eles estão assim, olha o filho, olha o que aconteceu com o filho agora está nas drogas e tal. Então eles ficam apontando como se a pessoa ela tivesse saído do sistema e tivesse se arrebentado. Mas o que eu vou mostrar para vocês é o seguinte, que na verdade a pessoa já estava arrebentada dentro do sistema, só que ela tinha uma máscara. Então, há muitas pessoas que estão dentro do sistema e já estão no adultério, mas estão com a máscara. Há muitas pessoas que estão dentro do sistema e já estão com as suas casas totalmente aniquiladas. Mas isso não aparece porque estão todas usando uma capa
e uma máscara. E quando elas saem, simplesmente, às vezes a máscara cai enquanto elas estão dentro. E elas são expurgadas do sistema, porque o sistema não aceita as pessoas assim, que não sejam perfeitas, que não estejam ali com aquela representação ideal para atrair outras pessoas daquele mesmo nível, daquela mesma condição. O sistema, ele seleciona o tipo de pessoas que ele quer trabalhar. Então, o que acontece? Às vezes a pessoa, ela sai do sistema, às vezes a máscara já caiu enquanto ela estava dentro, mas às vezes ela sai, ela ainda estava com a máscara, e quando ela sai, ela tira a máscara. Ela vê que ela não está mais sendo vigiada, então ela tira a máscara. E o que acontece? Quando ela tira a máscara, ela tira a capa, aparecem todas as mazelas. Então aparece que a sua casa, os seus filhos, eles já estavam com problemas há 20 anos. Né? Então, só que agora eles estão colhendo muitas vezes o resultado da falta de atenção, o resultado da falta de participação, o resultado exatamente de se implantar na mente deles ideias e conceitos errados sobre Deus. Alguns filhos que quando saem, né, da igreja, eles ficam revoltados com o sistema, eles não querem nem pisar mais numa igreja, eles começam, inclusive, a ter assim, aquela admiração que eles tinham pelos pais, ela vai embora. Então, o que acontece é isso. Quando nós vemos pessoas que saem do sistema religioso e muitas vezes, de repente, aparecem com a vida toda arrebentada, pense bem, se essa vida ela já não se arrebentou enquanto ela estava no sistema. Então, uma coisa que nós precisamos observar é isso, mas este fato ele é muito usado por aqueles que estão dentro do sistema. Vejam só, o fulano saiu e agora está separado da esposa. A mulher agora já está usando calça comprida. E todas essas coisas já estavam já ali dentro, estão ali dentro, só que as pessoas estão ocultando isso com uma maestria muito grande. O que acontece? Agora vamos imaginar que uma pessoa ela começou a enxergar, ela começou a perceber e ela deseja sair do sistema. Sobre sair do sistema, tem várias coisas que a gente precisa observar. Alguns querem sair do sistema não porque estejam chateados com o sistema, eles estão chateados só com a igreja que eles estão, porque acham que não estão sendo reconhecidos, porque não foram levantados para a função que eles gostariam. Então, eles querem, muitas vezes, de ir para um outro sistema religioso, onde, quem sabe, eles possam ser reconhecidos, possam apresentar os seus dons e talentos e expressar ali as suas vaidades. Mas esse tipo de pessoa não é dessas pessoas que nós estamos falando. Essas pessoas elas vão sair de um sistema e vão para outro sistema religioso. Eu estou dizendo daquela pessoa que, de repente, ela está dentro do sistema, começou a perceber que a sua vida está sendo prejudicada e ela quer sair. Se esta pessoa for identificada, ali dentro mesmo ela já começa a ser massacrada. Ela já começa a ser isolada, ela já começa a ser afastada, ela já começa a ser tratada como uma pessoa doente e o sentimento de culpa, lógico, que vai ficando. E essas coisas elas vão dificultando cada vez mais, porque é muito difícil você arrancar uma máscara e as pessoas verem quem realmente você é e o que você realmente está sentindo, ou quem sabe o que você realmente está pensando. Mas o fato é, algumas pessoas que acordam, elas percebem onde elas estão. O sistema religioso, ele é uma prisão. Ele é uma prisão. As pessoas elas não conseguem sair, elas não podem sair. Elas têm medo do lado de fora, porque elas têm medo da desgraça que possa acontecer com elas do lado de fora. Elas têm medo de perder todos os seus relacionamentos, porque o sistema isolou essas pessoas, elas não têm mais amigos. Os parentes, muitas vezes, já estão afastados. E ela, então, ela percebe que se ela sair, quem são? Onde é que ela vai no final de semana? Qual é a festinha que ela vai participar? Quais são aquelas pessoas que ela vai compartilhar alguma necessidade? Então ela fica com medo, mas ela está presa. Ela quer sair, ela já está enxergando, ela percebe que aquilo ali é um ambiente de vaidades, é um ambiente de manipulação, mas ela não consegue sair. Por quê? Porque ela está presa. Mas ela não está presa fisicamente. A mente dela está presa. A mente está presa no sistema. Muitas pessoas, como eu disse, eles saem e eles saem da igreja, mas eles não conseguem sair do sistema e por isso eles vão buscar um outro sistema. E chega ao ponto de pessoas que querem criar os seus próprios sistemas religiosos. E eu vou explicar
né? A diferença, então, e que eu já falei já no início, a diferença entre um sistema religioso e uma igreja de Jesus Cristo. Mas, se nós percebemos que estamos nessa situação e se, de repente, todas as pessoas do nosso sistema começaram a apontar para você como, olha, é um rebelde, uma pessoa que está, né, contaminada, não atende mais às orientações, não se preocupe, não fique com o sentimento de culpa. Por quê? Porque é possível, sim, nós sairmos do sistema. A primeira coisa é o que eu falei para vocês no início. A primeira coisa é, as coisas de Deus são muito simples. Os ensinamentos de Jesus são muito simples. Viver a imitação de Cristo não é uma coisa tão complexa como se apresenta dentro do sistema religioso. Então, o conselho é, olha, dá 7 mergulhos no Rio Jordão. Por quê? Porque para que essa imagem do sistema possa ser apagada da sua mente. Para que você possa, então, de repente, por uma coisa simples, alcançar as coisas que são mais importantes na vida. Porque o que você quer realmente é viver. E é viver bem. E é viver sem uma máscara. É viver sem uma capa. É viver sem uma pressão psicológica e religiosa em cima de você. Mas você precisa atender um conselho simples de Deus. Um conselho simples, vai lá e lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Não volte para o sistema. Ele tem águas bonitas, ele tem o ambiente agradável, e sabe, ele tem um ritual muito bacana. Mas você vai continuar do mesmo jeito. É importante que você aceite, muitas vezes, o mergulho que foi recomendado ali por Eliseu. Jesus já havia denunciado o sistema religioso. Os fariseus, vejam só, Jesus identificou que ali só havia falsa santidade. As roupas eram santas, mas o interior era podre. As pessoas, elas tinham aquela capa de santidade, mas elas viviam em pecado, tanto quanto outros tipos de pecado. Elas muitas vezes elas têm uma vida toda desarrumada e não condiz com a aparência. Né? Não condiz com a aparência que eles apresentam. E Jesus havia identificado isso nos fariseus, mas Jesus identificou também a justiça, 2 pesos e 2 medidas. O que é isso? Olha, fardo nas suas costas, mas eu que estou mandando, eu não vou carregar esse fardo. Então, acontece muitas vezes de você ter pessoas que estão ali realmente sendo exploradas, enquanto a liderança está ali só se aproveitando daquela situação. Então, Jesus havia identificado a injustiça. E em relação à injustiça, há inclusive aquelas questões assim, olha, se você cometer um tipo de pecado, uma espada vai vir sobre a sua cabeça. Agora, se um determinado líder cometer um pecado até muito pior, não, aquilo lá é compreensível, aquilo dá para a gente poder contornar. Isso é injustiça, 2 pesos, 2 medidas. Muita vaidade, Jesus identificou muita vaidade. Ele disse assim, olha, vocês gostam dos primeiros lugares, gostam de aparecer, gostam do palco, gostam do destaque, vocês gostam de estar fazendo saudações nas praças. Jesus identificou muita vaidade no sistema religioso. E não só isso, mas identificou também ganância e cobiça. Olha, o dinheiro movendo, os interesses escusos sempre presentes. Jesus identificou isso no sistema religioso. Identificou também que, na sua essência, a vontade de Deus ela não era cumprida. Eles ficavam ali com muitos detalhes, olha, o dízimo, doendo, do cominho, mas a justiça, a misericórdia, a fidelidade, elas não eram observadas. Jesus percebeu isso e denunciou. E o que é pior agora é que Jesus disse o seguinte, olha, esse sistema não salva ninguém, esse sistema não leva ninguém a Deus. Um sistema de vaidades, um sistema de soberba, um sistema de arrogância, um sistema de exploração de pessoas, um sistema que escraviza pessoas, um sistema que fala em nome de Deus quando não é Deus que está falando. Esse sistema não aproxima ninguém de Deus, ao contrário. Ele coloca como, vamos dizer assim, uma porta fechada para que as pessoas possam ter acesso ao reino de Deus. E Jesus ainda denunciou uma coisa que é muito comum. Eles entravam nas casas das viúvas, eles penetravam ali nas intimidades das pessoas, a pretexto de fazer orações. As pessoas fazem isso com dons espirituais,
com dons espirituais, eles invadem a privacidade das pessoas, consomem as pessoas, manipulam as pessoas com dons espirituais. Então, eles usam uma falsa espiritualidade para manipular as pessoas. E é o que Jesus disse assim, olha, vocês, a pretexto de fazer alguma coisa que é espiritual, que são as orações, vocês estão invadindo, vocês estão devorando as casas das viúvas. Então, Jesus denunciou. E outra coisa que Jesus percebeu também, que é a família em segundo plano. Ele disse assim, olha, vocês, fariseus hipócritas, olha o que vocês estão fazendo. A palavra de Deus, a lei de Deus diz o seguinte, honra teu pai e a sua mãe. Mas vocês ensinam o seguinte, se entre ajudar o seu pai e ajudar o sistema, olha, ajude o sistema, despreze o seu pai. Jesus identificou, denunciou isso, e essas coisas acontecem hoje. Muitas vezes, olha, deixa o seu pai de lado porque tem uma reunião na igreja. Eu me lembro, vou até contar uma história, que há muitos anos, isso já tem bastante tempo, eu já tinha as minhas responsabilidades, já era um diácono da igreja, e eu faltei à reunião, culto, como todos os outros, um culto com uma reunião de obreiros, eu faltei para ir para a casa dos meus pais, porque era o dia dos pais. E isso foi considerado como, olha, como que você deixa o que é mais importante, que é a nossa reunião, aquela reunião tinha todos os domingos, e o dia dos pais só tinha uma vez por ano. E como você faz isso, ou seja, você tem que priorizar sempre o sistema, e deixar sempre de lado a família. Isso é muito ruim e isso é contrário ao que o próprio Senhor Jesus ensinou e criticou. O que nós devemos fazer? Vejam só, irmãos, é uma coisa muito simples. Jesus, ele tem uma mensagem muito clara, muito objetiva. Veja qual foi a igreja que Jesus instituiu. Veja qual foi o ritual que Jesus instituiu. Veja como foi que Jesus conduziu. Veja qual foi o exemplo de Jesus. Nós devemos ser, então, imitadores de Jesus. Nós devemos observar muito mais o que Jesus fez e muito menos o que o sistema religioso diz que nós devemos fazer. Então, em primeiro lugar, observe Jesus. As coisas de Jesus são simples. Veja, olha, o Messias, ele é assim, ele é simples, ele já está aí no seu meio, ele está perto de você. Olha, mas não, eu acho que tem que ser diferente, tem que ter um culto, tem que ter um ritual, tem que ter uma oração inicial, senão nós não vamos nos encontrar com Jesus, senão nós não vamos prestar uma adoração. Veja, Natanael, nós encontramos o Messias. De onde ele vem? De Nazaré. Então não pode ser. Então não pode ser. Essa reunião, esse negócio está muito desorganizado, não pode ser. Jesus não pode estar aqui, Jesus não pode ser assim. Por quê? Porque você já tem na sua mente uma ideia de como Deus deve ser e de como ele deve operar. E o meu conselho aqui é que você faça a diferença em o que é um sistema religioso e o que é uma igreja. Veja, uma igreja tem reuniões? Uma igreja tem reuniões. Uma igreja tem orações? Uma igreja tem orações. Uma igreja tem lideranças? Uma igreja tem lideranças. Uma igreja tem aconselhamentos? Uma igreja tem aconselhamentos. Uma igreja tem coparticipação, cooperação? Uma igreja tem cooperação entre as pessoas. Mas o que você nunca vai encontrar numa igreja é a exploração das pessoas, e o que você nunca vai encontrar numa igreja de Jesus é a manipulação, e o que você nunca vai encontrar numa igreja de Jesus é a escravidão. É uma pessoa que de repente ela está num lugar onde ela diz, eu quero sair, e ele não consegue sair, é porque então ela está no sistema religioso. Sistema religioso é uma coisa, igreja é outra. O sistema religioso, você tem muita dificuldade de sair. Jesus, se você quiser negá-lo, você faz isso a qualquer momento e de qualquer forma. Então você precisa perceber, o sistema religioso, ele te escraviza. Jesus e a igreja jamais vão te escravizar. Então, uma coisa é excludente da outra. Se você está numa igreja de Jesus, você não está no sistema religioso. Se você está no sistema religioso, você não está numa igreja de Jesus. Perceba, observe, veja o tipo de comportamento que está por trás das máscaras. Se é vaidade, se é orgulho, se é soberba, se é ganância, se é escravidão, se é manipulação, você está no sistema religioso. E o meu conselho que é, deixe as vaidades, deixe as aparências e escolha Jesus.
Não por fora, não com uma santidade aparente, mas de coração. Lave a sua vida, aceite o conselho de Jesus, que é muito simples. Participe da igreja, mas participe de uma igreja de Jesus. Se você estiver no sistema religioso, saia enquanto é tempo. E você vai salvar não só a sua vida, mas a da sua família também. É isso aí. Eu espero que Deus abençoe toda a sua família. Fique na paz de Jesus.